Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Eu aqui, na verdade, com essas lives eu vou procurando sempre dar continuidade a problemas trazidos do consultório, problemas trazidos de situações relativas àquilo que as pessoas me levam ao consultório para buscar soluções, não é? E hoje o tema que eu escolhi trazer é um tema que envolve muito mais pessoas do que talvez a gente consiga imaginar, talvez do que você consiga imaginar. Nós vamos tratar sobre íncubos e súcubos e como se proteger desses seres. Eu vou procurar fazer aqui um apanhado de informações relativas ao que eles sejam, a como eles atuam, que tipo de interatividade eles geralmente costumam ter com as pessoas que se submetem, na verdade, a eles. Portanto, no decorrer de tudo aquilo que eu for passando, as dúvidas que eventualmente vocês tenham, sugestões, críticas, sei lá eu, quaisquer coisas relativas ao assunto, pertinentes ao assunto, se vocês quiserem colocar, comentar, perguntar, por favor, fiquem à vontade. O objetivo da live é procurar mesmo auxiliar a todos que se interessem por esse tipo de assunto. Eu só vou pedir a vocês que, quando forem escrevendo as suas colocações, as suas perguntas, seja lá o que realmente pretenderem colocar, que cliquem nesse pontinho de interrogação, que é justamente para que eu consiga perceber melhor, para que eu consiga acessar mais facilmente as dúvidas ou questionamentos que eventualmente vocês tenham, tá bem? Então vamos lá, nós vamos tratar, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos, e o tema da nossa live hoje é íncubos e súcubos e como se proteger deles, como se proteger desses seres. Tratamos então tratamos aqui de um dos mais terríveis tipos de magia negra ou feitiçaria existente, pois atua no cerne do instinto sexual humano, né? Existem muitas formas de magia negra, existem muitas formas de lidar com energias sombrias, não é? Existem muitas formas de feitiçaria, mas o que nós tratamos aqui hoje é, no meu modo de entender, o pior de todos eles. Porque, na verdade, vai atuar diretamente no instinto sexual humano, sabe? A sexualidade, no geral, é uma coisa muito mal compreendida pelas pessoas, não é? As pessoas, elas não conseguem exatamente compreender a finalidade daquilo, não é? A sexualidade foi criada, o sexo foi criado, por exemplo, com uma determinada finalidade, com 3 determinadas finalidades. Só que as 2 primeiras, que são as mais importantes, elas não são levadas em consideração para a imensa maioria, para a grande massa, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então, íncubos e súcubos são seres demonizados. Esses seres podem ser espíritos e eles podem também ser seres artificiais. Quando eles são espíritos, então são seres dementados, seres doentes, que ainda são passíveis de serem auxiliados quando há uma abertura no subconsciente deles para que esse processo de fato possa vir a acontecer. Agora, quando são seres artificiais, então esses seres artificiais eles são criados especialmente por seres altamente capacitados, altamente abalizados, que nós chamamos vulgarmente de magos negros, mas que na verdade são engenheiros siderais com extrema capacidade de manipulação da energia humana, não é? Mas de qualquer forma, tanto espíritos como seres artificiais, eles habitam nas mais densas faixas da 4ª dimensão de consciência, que na forma masculina, íncubos, eles vampirizam as mulheres, e súcubos, na forma feminina, vampirizam os homens, em descontroladas e frequentes interações sexuais. Os íncubos e súcubos, eles são monogâmicos, esses seres, eles são monogâmicos, eles não trocam de parceiros ou de parceiras, ao contrário, eles seguem absolutamente fiel um ao outro no decorrer dessa existência deles na 4ª dimensão.
O que ocorre é que eles têm uma energia ilimitada a nível de sexualidade. Eles são completamente dementados mesmo, doentes, descontrolados. E aí automaticamente o que eles fazem? Eles ficam diuturnamente em busca de parceiros e parceiras para que aquele casal que é monogâmico possa ter a maior quantidade de relações sexuais a cada dia. Né? Então eles vão trocando de parceiros. O íncubo, na verdade, ele vai buscando parceiras, as súcubos vão buscando parceiros de forma que eles possam ter, no decorrer de um dia, por exemplo, muitas relações sexuais. Então eles utilizam os corpos das pessoas para que eles possam ter o prazer sexual deles, que na verdade é diferente do prazer sexual de um ser humano, de uma pessoa encarnada, porque na verdade eles se alimentam, eles drenam a energia. Eles drenam a energia dos homens e das mulheres, eles drenam as energias das pessoas que estão se relacionando. Muitas vezes se fala em homens e mulheres, mulheres e homens, mas na verdade esses seres eles atacam todo e qualquer tipo de pessoa que se deixe levar por um apetite sexual descontrolado, né? Então isso não é um caso específico para heterossexuais, muito pelo contrário, homossexuais também, porque muitas vezes uma pessoa ela nasce dentro de uma polaridade, o corpo dela tem uma polaridade, mas o espírito daquela pessoa é diferente, né? Então você vê aí, por exemplo, rapazes, homens, né? Corpos masculinos, corpos bem formados, mas a alma desses rapazes é feminina. E ao contrário também, você vê mulheres com os corpos femininos muito bem formados, mas a alma de muitas delas é masculina. Então, essas pessoas vivem, de repente, dependendo da forma como vivam, né? E tanto faz heterossexual como homossexual. Na verdade, se a pessoa não tiver controle sobre a sua própria sexualidade, sobre aquilo que é importante a nível de relacionamento sexual, essas pessoas estão comumente se deixando levar por esse tipo de ser. E há mais de 25 anos, na verdade, eu venho lidando com isso e ajudando muita gente a se libertar, a se liberar desses seres endemoniados, demonizados, seres doentes, na verdade, não é? Não são seres para serem, são seres para serem temidos, sim, porque na medida que você os teme, você se protege deles, mas não exatamente para serem rechaçados, porque eles são pessoas doentes, eles são seres doentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer dessa live, ou seja, eu vou passar a compreensão que eu tenho sobre íncubos e súcubos, né? Bom, então na verdade, esses seres eles buscam freneticamente por parceiros e parceiras humanos, para que eles possam satisfazer os seus apetites sexuais. Com isso eles vão drenando a energia das pessoas a eles atreladas, a ponto de, muitas vezes, reduzirem drasticamente o tempo de encarnação das pessoas que se submetem a eles. Cada vez que nós nascemos num planeta como a Terra, por exemplo, existe uma previsão, né? Nós aqui agora não sabemos dessa previsão, e no fundo ninguém sabe, só o grande arquiteto do universo sabe, ou de repente seres muito próximos à própria criação sabe o tempo de existência de uma existência humana, tá certo? Mas vamos imaginar que você tenha nascido para existir por 80 anos, por 90 anos, por 100 anos, por 60 anos, por 50 anos, e você acaba se envolvendo com íncubos e súcubos. Muitas vezes esse tempo de existência acaba sendo reduzido drasticamente, a ponto das pessoas acabarem desencarnando de uma forma extremamente prematura, né? E ficando presas numa faixa de espaço-tempo intermediária, não estão nem desencarnados nem encarnados, sabe? Aí vão servindo de alimento para muitos seres que se especializam em drenar a energia desse tipo de pessoa, por exemplo, né? Bem, para quem está chegando agora, para quem não me conhece ainda, eu sou Palermo, é muito bom ter você aqui na minha live. Procure ficar até o final e vá compartilhando seus comentários, seus questionamentos, suas dúvidas aqui nos comentários, especialmente se, na verdade, você quiser interagir comigo
com alguma colocação que você tenha, por favor, clica aqui no pontinho de interrogação. Eu vi que uma pessoa já clicou, então continuem fazendo isso, porque dessa forma eu consigo ajudar melhor, ou seja, de repente dividindo algum tipo de informação que eu tenha, que de repente pode não ser a mais precisa do mundo, mas é aquela que eu tenho relativa a 25 anos de trabalho, né? Bom, e também na medida que você vai interagindo, você vai contribuindo para que haja uma ampliação na egrégora desse grupo. Porque, queira ou não, aqui é um grupo. Nós estamos formando um grupo de pessoas interessadas em um tipo de energia, interessadas em um tipo de assunto que é pertinente a todo mundo. Não há uma pessoa, uma sequer, que realmente não tenha nenhum tipo de relacionamento com íncubos e súcubos. A questão toda é o quanto nós nos deixamos levar, e é disso que a gente vem falando desde o início e vamos falar até o final dessa live também. Então, o sexo, ele foi criado na terceira dimensão. Nós somos seres de quinta essência. Nós somos seres de quinta dimensão de consciência. Nós existimos na quinta dimensão de consciência. Nós chegamos a esse planeta num plano de quinta dimensão de consciência, é assim que eu consigo entender. E é nisso que eu acredito, né? Só que nós fomos densificando a nossa energia nos últimos milhares de anos, e aí automaticamente nos deixamos envolver por uma frequência de quarta dimensão de consciência e acabamos utilizando corpos tridimensionais. Então, quando você entra dentro de um corpo tridimensional, você tem a sua energia dividida. Porque na quinta dimensão nós somos hermafroditas, nós somos integrados, nós temos ambas as polaridades integradas em nós. Quando nós nascemos na terceira dimensão, na quarta dimensão, utilizando um corpo de terceira dimensão, nós só podemos exercer uma polaridade, ou a masculina ou a feminina, a positiva ou a negativa. Então, quando você está na polaridade masculina ou positiva, ou na polaridade feminina ou negativa, isso significa que você se ressente da sua outra polaridade. E quando eu me refiro aqui à polaridade positiva ou negativa, não significa melhor e pior, não, são polaridades, sabe, são polos energéticos, assim como uma tomada e um interruptor, né? Então, existe o polo positivo e o polo negativo, é exatamente assim, da mesma forma nós fomos feitos. E aí, quando nós começamos a criar essa terceira dimensão, então, o sexo ele foi criado com base em 3 finalidades. A primeira delas, e a mais importante, é trazer pessoas à terceira dimensão, para que possam viver aí as suas experiências tridimensionais, pessoas que entraram nisso e de repente, assim como nós, e agora têm dificuldade para sair. A segunda finalidade é transmutar energia. Então a primeira é trazer novos seres ao planeta, a segunda é transmutar energia. Então alguém que tem a polaridade positiva vai doar a sua polaridade positiva para quem tem a negativa e vice-versa. Então ambos se complementam, um homem complementa uma mulher complementa um homem, 2 pessoas do mesmo sexo, homossexuais, mas o importante não é o corpo, o importante é a alma. A alma é negativa ou é positiva, a alma é masculina ou é feminina. Se você está num corpo que não condiz, por exemplo, com a sua alma, é a sua alma que vale. O corpo é só um veículo. É exatamente o mesmo veículo que de repente, é como um veículo que você utiliza para se locomover na sua cidade, para ir ao trabalho, para ir ao mercado, sei lá, para viajar de um país a outro. Você utiliza um veículo que é um avião, um navio, sabe? Uma lancha, um barco. O corpo, na verdade, nada mais é do que um veículo. Tá certo? E a sexualidade, então, esses 2 primeiros níveis, o primeiro, na verdade, então, trazer novos seres ao planeta, segundo, uma transmutação de energia, um complementa a energia do outro, e a terceira é justamente para proporcionar prazer sensorial. Só que a humanidade acaba sempre optando pelo prazer sensorial, especialmente quando as pessoas são muito jovens. Elas enfiam os pés pela cabeça, elas acabam se atrapalhando profundamente, mas não só jovens, né? Tá cheio de gente com 40, 50, 60 anos enfiando os pés pelas mãos aí e fazendo uma tremenda bobagem umas com as outras, sabe? Muitas vezes utilizando pessoas como se fossem coisas, né? Porque o sexo faz isso, né? Se você não tem controle sobre a sua sexualidade, se você não tem controle sobre a sua espiritualidade, muitas vezes você vai se fazer valer
você vai se fazer valer em cima de pessoas. E na medida que você destrua uma vida, você é responsável por ela. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos absolutamente responsáveis. Só um minutinho. Então não há ação sem reação. Não existe isso. Para cada ação nossa existe uma reação no universo. Então se eu auxilio você, você pode até me prejudicar, mas você vai ter que responder por isso. Não para mim, mas você vai ter que responder por isso para o seu próprio espírito, né? E como nós vamos falar aqui, existem maneiras, por exemplo, de determinadas pessoas atraírem essa sintonização com íncubos e súcubos. E uma dessas maneiras, por exemplo, é em relação àquilo que vem sendo vivido em séculos ou milhares de anos de existência anterior, né? Na época medieval, na era do bronze, na era do ferro, por exemplo, o homem é o poder, o sexo masculino é o poder. Então eles entravam, de repente, num vilarejo, matavam todo mundo, arrebentavam todo mundo, pegavam, né? Se apoderavam das meninas, das garotas jovens, bonitas, para uso deles, para uso de um exército, para uso dos seus soldados, e depois largavam de mão, porque naturalmente num outro vilarejo surgiriam outras pessoas, e dessas formas esses homens eles foram criando laços tenebrosos na quarta dimensão com seres absolutamente sexualizados, imbecilizados, seres que se alimentam desse tipo de energia. Então muitas pessoas hoje que viveram isso em encarnações anteriores acabam atraindo para si mesmas contratos, sabe? Trazem à tona agora para serem ajustados uma série de contratos relativos a coisas que criaram em vidas anteriores, mas a gente vai falar melhor disso um pouquinho mais para frente. Bom, então em função desse prazer sensorial, que nos tornamos tão vulneráveis a esses seres. Eles visitam suas vítimas e as seduzem durante o sono. No geral, eles são apenas notados quando o ato sexual está sendo consumado. Eu vi aqui que 4 pessoas já anotaram dúvidas ou questionamentos e clicaram no pontinho de interrogação. Por favor, pessoal, se vocês têm colocações a fazer ou perguntas a fazer, por favor, cliquem nesse pontinho de interrogação, que é justamente o elo de ligação entre você e eu, para que de repente eu consiga te auxiliar. Não posso garantir que eu vou conseguir auxiliar ou solucionar a dúvida de todo mundo, mas pelo menos a intenção é trazer um pouco de luz em determinadas sombras que eventualmente nós tenhamos, né? Então, como eu dizia, esses seres, tanto íncubos quanto súcubos, eles se utilizam das pessoas no decorrer do sono, enquanto as pessoas estão dormindo. Então muitas pessoas acabam tendo sonhos eróticos, sabe? Acontece muito com mulheres, pelo menos foi esse sempre o número maior de procura no consultório, mulheres chegando ao consultório dizendo: puxa vida, meu marido, ele trabalha fora, ele vive em outro estado, ele vem aqui uma vez por mês, mas eu estou feliz porque eu tenho relações sexuais com meu marido quase todos os dias, sabe? E aí a pessoa está toda esbagaçada, toda arrebentada, toda machucada, toda doente, de todas as formas possíveis e imaginárias, e a medicina ocidental, ela não consegue identificar muitas vezes o que está acontecendo com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas passam por exames de todas as ordens e nada é detectado. Porque no fundo o que acontece, elas estão sendo vampirizadas, elas estão sendo estupradas dia após dia por seres que se apresentam num primeiro momento como com a aparência do marido, com a aparência da mulher, no caso de homem, né? Ou com a aparência de uma mulher muito bonita ou de um homem muito bonito. Então vamos imaginar uma mulher que não tem um parceiro sexual, que não tem uma vida sexual ativa, que a maior parte da humanidade não tem uma vida sexual ativa, né? Então imagina que essa mulher ela tem como padrão masculino um ator X, né? Então aquele ator X é o padrão masculino que ela tem. O que vai acontecer quando ela tem essa energia sexual absurdamente não, quando ela tem essa energia sexual extremamente acumulada no seu subconsciente?
Esses seres, esses íncubos, por exemplo, eles vão utilizar a imagem daquele ator, daquela pessoa que realmente povoa a mente dessa mulher, por exemplo. Né? Então, no primeiro momento, ela vê aquele homem, ela sente aquele homem, só que com o passar do tempo, ela começa a perceber, especialmente no final da relação sexual, que ela não se relacionou com aquele ator, ou com aquele homem, ou com o marido dela, e sim com um bicho, com um ser absolutamente animalizado, com forma animalizada, porque eles não conseguem segurar a estampa que eles criam para seduzir as pessoas por muito tempo. Né? E geralmente no final, até por sacanagem, até por ironia, por gozação, eles se mostram como realmente eles são, porque aí eles drenam o resto da energia daquele coitado ou daquela coitada que está sob o jugo deles. Enfim, é isso que eu estava falando. Esses seres vampirizam completamente então as suas vítimas, e eles a acompanham no decorrer do dia a dia, lhe arrumando parceiros ou parceiras, de tudo quanto é ordem, sabe? A mulher está andando pela rua, de repente ela começa a ser assediada por vários homens, o homem está andando pela rua, ele começa a ser assediado por várias mulheres, e ele não tem controle sobre aquilo, né? Sempre com a finalidade, na verdade esses seres, íncubos e súcubos, eles fazem isso com a finalidade de prender essas pessoas nos seus intentos sexuais, não é? Criando assim um vínculo doentio entre o encarnado ou a encarnada e esses seres doentes, esses seres dementados, que além de prender as suas vidas, acabam, como eu falei já anteriormente, por destruir completamente suas vidas. Muitas pessoas acabam perdendo família, empresa, emprego, sabe? As pessoas perdem o que têm e perdem o que não têm, e muitas dessas pessoas vão ter uma vida, um final de existência extremamente tenebroso, um final de existência extremamente dolorido, porque justamente não se deram conta do que realmente estava acontecendo. No início as pessoas, sabe, quando você lida com pessoas que estão atreladas a íncubos e súcubos, no início essas pessoas até agradecem por isso, porque de uma hora para outra começam a lhe aparecer parceiros e parceiras de tudo quanto é lugar. O sujeito vai ao mercado, de repente quando ele se dá conta, ele já não está mais no mercado, ele já está num motel, transando com aquela moça, com aquela pessoa, com a pessoa que realmente chamou a atenção dele, o homem, mulher, tanto faz, tá bem? Tanto faz. Então de repente você está andando no meio da rua, você está no seu carro, você está indo trabalhar, e de repente você para num semáforo, vem um determinado olhar, é uma fração de milésimo de segundo, você se deixa prender e você entra num transe hipnótico de tal ordem que quando você se dá conta, você está terminando um relacionamento sexual, ou seja, concluindo uma relação sexual com alguém em algum lugar, sabe? Muitas e muitas vezes as pessoas que estão atreladas a íncubos e súcubos, muitas vezes chegam a ter 2, 3 relações sexuais no mesmo dia com pessoas diferentes. E chega num determinado ponto que a vida dessas pessoas acaba se tornando tão insuportável que boa parte delas acaba indo na direção do suicídio. Esse é um fator extremamente agravante com o qual eu lido desde que eu comecei a atuar como terapeuta aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então o que eu estava falando? Então essas pessoas acabam se tornando presas fáceis, porque automaticamente, imagina uma pessoa que não consiga ter um relacionamento sexual com ninguém, não tem, sabe? Tanto homem como mulher. Vamos pegar um homem, por exemplo. Ninguém olha para ele, ninguém dá atenção a ele, mas aí de repente ele se envolve com íncubos e súcubos e mulheres começam a surgir para ele. E do nada ele pensa, caramba, eu agradeço a Deus, porque agora de repente o mundo está me vendo, as mulheres estão me vendo, e eu estou muito feliz por isso, porque agora eu vou mostrar para todo mundo quem realmente eu sou. Eu ouvi essa história no decorrer desses 25 anos, eu perdi as contas de quantas vezes, até que as pessoas de fato se deem conta daquilo que realmente está acontecendo na vida delas. Bom, pessoal, se aquilo que nós estamos conversando aqui está sendo conveniente, interessante para você, procura compartilhar com pessoas que possam se valer desse conteúdo e também, principalmente, deixa aí o seu like, dê o seu like,
porque assim esse conteúdo poderá ser encaminhado para mais pessoas. Continuando, a interação com íncubos e súcubos é gerada pela própria vítima. Aqui entra um aspecto que muitas pessoas acabam se aborrecendo com o que eu falo, não gostando do que eu falo, não acreditando, não aceitando. Imagina, eu estou envolvido com isso e você vai dizer que a culpa é minha. Não é culpa. Uma coisa é culpa, a outra coisa é interatividade, é diferente. Você cria uma interatividade na quarta dimensão, na qual você não tem condição plena, absoluta, de controlar, tá bem? Então a interação com íncubos e súcubos é gerada pela própria vítima, sempre. Se eventualmente você que está me assistindo, você está envolvido com íncubos e súcubos, foi você quem criou isso. Mas isso não é culpa, não é com a intenção de gerar culpa. É que se foi você quem criou isso, então você pode desfazer, você pode consertar. Porque se você entrou nisso de gaiato, você foi levado, você foi induzido, você foi seduzido, então a culpa é de alguém, não é? Mas acontece que não há a menor possibilidade de nós colocarmos a culpa com relação a isso em ninguém, nem em nós mesmos. O que nós precisamos compreender é que nós geramos um condicionamento interno que nos levou a nos tornar reféns de seres diabolicamente animalizados. Bom, então a interação com íncubos e súcubos é gerada através da própria vítima, através de suas formas de pensamento, da forma como você pensa, que estão relacionadas com luxúria, né? Estão relacionadas com a necessidade de satisfazer apetites animalizados no âmbito sexual. Sabe, eu já lidei com eu já ouvi tantas coisas naquele meu consultório que, se eu estivesse agora assistindo essa live no teu lugar, provavelmente eu não aceitaria, provavelmente eu não acreditaria, sabe? Mas há pessoas, por exemplo, que para ter um prazer sexual, não basta simplesmente uma penetração ou um ato sexual comum, natural de todas as pessoas. As coisas, para serem interessantes para determinadas pessoas, elas precisam ser absolutamente animalizadas, absolutamente bestializadas. Eu só não vou citar determinados casos que realmente acontecem e que eu fui me sentindo obrigado a aceitar e acreditar nisso, porque muitas pessoas que não se conheciam acabaram me trazendo informações muito semelhantes, como por exemplo essas casas altamente sofisticadas, onde as pessoas pagam valores absolutamente altos, muito altos, né, para que elas possam ter ali dentro uma permissividade para fazer exatamente tudo aquilo que elas bem entendem. Então você vê situação, você vê não, nós sabemos que nesses locais há verdadeiros bacanais, verdadeiras coisas absolutamente descontroladas, onde as pessoas usam drogas, as pessoas bebem e as pessoas transam umas com as outras feito animais, sabe? Aonde muitas vezes boa parte dessas pessoas precisam de coisas muito tenebrosas para que elas sintam um mínimo de prazer sexual. Eu já recebi no consultório pessoas que se você olhar para aquela pessoa, você vai achar que ela é absolutamente normal, sabe? Mulheres, por exemplo, meninas delicadas, femininas, mas com umas tendências animalizadas que parece que um bicho toma conta delas, e de fato um bicho toma conta delas. E quando elas se veem, quando elas se percebem, quando elas notam aquilo que realmente está acontecendo com elas, não tem mais jeito muitas vezes. Muitas dessas pessoas acabam indo ao suicídio. Então eu falava aqui com relação à luxúria, a necessidade de satisfazer apetites animalizados no âmbito sexual. Eu não vou citar, como eu falei agora, casos que aconteceram, mas se você sair para buscar informação, você vai obter essas informações. Então, onde são geradas vontade de satisfazer, por exemplo, necessidades sexuais bizarras, que não tem absolutamente nenhuma ligação com a simples penetração,
entre um homem e uma mulher ou entre duas pessoas. Não. A penetração, esses apetites eróticos que acontecem, infelizmente, com muitas pessoas, é uma coisa tão absurda que é difícil até de citar. Coisas relacionadas apenas a quem tem uma mente desequilibrada. Porque qualquer pessoa que tem uma mente equilibrada não se submete a isso, não se predispõe a isso, não abre condicionamentos internos para que isso venha acontecer. Então esse é um processo simbiótico que se inicia, por exemplo, eu digo, o processo simbiótico com relação à aproximação de íncubos e súcubos. Isso geralmente acontece quando as pessoas começam a ver vídeos pornográficos. Isso hoje em dia, né? Há 30 anos atrás não existiam vídeos pornográficos, a não ser em videolocadoras. Então as pessoas, muitas vezes o casal, vamos pegar um caso que foi real na época. Eu fui procurado por um homem que não conseguia ter um relacionamento sexual com a mulher dele legal, e ele começou a ouvir dos amigos que se ele assistisse vídeos pornográficos, ele e a mulher passariam a ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida sexual melhor. E não deu outra. Ele pegou a mulher dele, ele foi numa videolocadora, eles escolheram juntos um vídeo, eles assistiram e realmente aquela noite deles foi muito legal, foi muito boa. Agora, o que há de errado nisso? Teoricamente nada, se ficasse naquilo, não é? Só que, para que eles passassem a ter relações legais, relações boas, relações saudáveis, do jeito que eles queriam ter, eles começaram a se sentir obrigados a assistir vídeos, e os vídeos, num determinado momento, já não satisfaziam mais nenhum dos dois, até que eles começaram a participar de grupos, por exemplo, de swing. Até que uma vez a mulher dele foi praticamente espancada, praticamente agredida e foi, na verdade, estuprada por vários homens dentro do mesmo local, sabe? Aí aí ele acordou. Aí a ficha dele caiu, a ficha dela caiu também. Mas não há nem o que fazer, porque na verdade eles haviam procurado aquilo. Isso faz aproximadamente 20 anos. Tá bem? Mas isso acontece todos os dias e o dia inteiro. Naquela época era um pouco mais complicado, porque você tinha que ir até uma locadora, você tinha que pegar um vídeo, assistir. Hoje não, hoje você pega o seu celular, em qualquer rede social, o que há de vídeos pornográficos é uma coisa absurda. Então, é muito grande o número de pessoas que eu atendo presencialmente ou online, sabe? De tanto homens e mulheres que não conseguem se desvencilhar de um vídeo pornográfico. As pessoas interrompem o seu horário de trabalho, os seus momentos de trabalho, aquilo que elas estão fazendo de importantes, porque elas são levadas a assistir um vídeo pornográfico. Sabe, imagina no celular, se você usa o seu celular e de repente você precisa comprar uma geladeira, e você faz uma pesquisa no Google de preço de geladeira, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai começar a aparecer geladeira de tudo quanto é ordem, tamanho, de tudo quanto é loja, né? Você vai ser atacado por um X tempo, atacado, força de expressão, mas você vai receber muitas informações porque o algoritmo vai encaminhar você, porque ele sabe que você quer uma geladeira, então ele vai te encaminhar muitas ofertas de geladeira. De repente você já comprou a geladeira e ainda durante algum tempo ainda você vai continuar recebendo informações sobre geladeiras. E quem vive em redes sociais buscando vídeos pornográficos acaba se alinhando a pornografia de forma sistematizada, não é? Então o sujeito ele abre lá o Instagram dele, por exemplo, não quero dizer que o Instagram é isso, mas TikTok, Instagram, Facebook, não importa, porque em todas as redes sociais os íncubos e súcubos eles estão absolutamente inseridos. Então quando uma pessoa tem um alinhamento sistematizado com a pornografia ou com íncubos e súcubos, do nada, sabe, aleatoriamente vídeos começam a aparecer aonde pessoas estão transando, pessoas estão sendo machucadas, pessoas estão sendo agredidas, sabe? Isso entre homens e mulheres, entre adultos, tudo bem, mas há muitos desses vídeos onde são exploradas crianças e animais também, não é? Então, a sexualidade é uma coisa tão absurdamente bestializada nesse planeta, quando deveria ser entendida, interpretada como uma
uma obra divina, né? Porque é, de fato, uma obra divina. Bom, mas também pode ser relativa, por exemplo, o processo simbiótico, ou seja, o processo de iniciação dentro desse princípio, pode ser também relativa a registros no subconsciente que você tenha. Se você vem vivendo em várias encarnações, estuprando pessoas, machucando pessoas, ou sendo estuprado, ou sendo machucado, tanto faz. Sabe? Não importa quem está batendo, quem está apanhando, quem está estuprando ou quem está sendo estuprado. Isso tudo fica registrado no subconsciente e gera uma neurose. Essa neurose é que vai gerar um condicionamento de tal ordem que vai fazer com que de repente uma pessoa fique presa a esse nível de consciência, íncubos e súcubos, por várias encarnações sucessivas. Então a interação contínua com esses seres fortalece os vínculos, porque quanto mais a pessoa está interessada naquilo, porque ela está gostando daquilo, porque de repente ela começa a ter vários parceiros, por exemplo, várias parceiras, automaticamente aquilo para ela acaba se tornando uma coisa legal e vai fortalecendo a interatividade entre ela e esses seres doentes, esses íncubos e súcubos, né? E aí as pessoas vão ficando aprisionadas em padrões de pensamentos doentios, sabe? Por mais que uma pessoa queira se libertar da cocaína, ela não consegue, porque ela está aprisionada num padrão de pensamento. Por mais que uma pessoa queira se libertar de qualquer tipo de droga, ela não consegue. Por mais que uma pessoa queira se libertar de um vício, ela não consegue com facilidade. Quando eu digo não consegue, não é que ela não consiga, ela não consegue com facilidade. Por quê? Porque ela está presa dentro de um padrão de pensamento, e aquele padrão de pensamento é cíclico, e a pessoa ela se vê dentro de um looping como um cachorro correndo atrás do rabo e não conseguindo sair daquilo. Bom, essa dinâmica que nós estamos colocando aqui, ela cria um ciclo vicioso e que mantém esses demônios cada vez mais presentes nas suas vidas. As pessoas que estão atreladas a isso, elas criam um ciclo de pensamentos vicioso de tamanha ordem, que elas vão ficando cada vez... Esses seres dementados, esses seres íncubos e súcubos, eles vão ficando cada vez mais presentes, eles vão se tornando cada vez mais presentes na vida de uma pessoa assim. Então, dependendo de como uma pessoa... Há muita gente que me diz, poxa vida, mas eu vou fazer uma oração, eu vou conversar com Jesus, eu vou conversar com Deus, eu vou conversar com o Arcanjo Miguel, eu vou conversar com Saint Germain e o meu problema vai ser sanado. Tudo bem, se estiver no início, vai. Se estiver no início, vai. É o que eu vou falar agora, né? Então, dependendo de como uma pessoa vive a sua vida e compreenda a sexualidade, dependendo então de como uma pessoa vive sua vida e compreende a sexualidade, é comum durante o sono essa pessoa ter sonhos eróticos, resultando em poluções noturnas, orgasmo feminino, ejaculação nos homens, nos meninos também, não é? Então, quando no início, veja só, vamos imaginar que você entrou de gaiato nisso, teoricamente, que não é de gaiato, mas você está lá com seu celular na mão, é noite, você está cansado, você não consegue dormir, e aí de repente você está passando e você vê um vídeo desses, um vídeo pornográfico, aquilo te chama. Sabe, no primeiro momento você fica assediado por aquilo, você se sente assediado por aquilo. Mas se você perceber logo de imediato, logo de cara, aquilo que realmente está acontecendo, através de uma oração você consegue sair disso, né? Então olha o que eu escrevi. Quando no início desse tipo de obsessão, se a pessoa atacada tiver discernimento e compreensão sobre espiritualidade e sexualidade, é que quase ninguém tem compreensão sobre espiritualidade e sexualidade concomitantemente. As pessoas muitas vezes entendem um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de outra coisa, e acham que já sabem tudo, que entendem tudo, né? Então, se você entrou nisso agora, se você foi envolvido nisso agora, e você tem noções concretas, estruturadas sobre espiritualidade, sobre sexualidade, então se você fizer uma oração sincera, sabe? Se você realmente se integrar com Deus, se você se integrar com uma fonte divina, com uma força divina extremamente estruturada, uma oração sincera pedindo ajuda
ao plano espiritual, não tenha dúvida que a ajuda vem. E o problema se resolve. Então você se liberta disso com uma oração sincera, quando você realmente está inserido no contexto e você sabe tudo aquilo que pode te acontecer. Vamos pegar um exemplo da vida humana. Você sabe que o mundo está violento, que o mundo está perigoso, e de repente você vai sair uma noite qualquer dessas, né? Então você vai sair, resolveu andar às 2 horas da manhã na sua cidade. Então você sabe que está perigoso, então você vai procurar chamar o menos atenção de marginais. Então você não vai levar celular, você não vai levar joia, você não vai levar relógio, você simplesmente vai andar. Muito provavelmente ninguém vai nem te ver. Agora, se você sair portando o celular, olhando o celular no meio da rua, 2 horas da manhã, relógio, joias, automaticamente você vai acabar sendo atacado e agredido. Por quê? Porque os próprios mentores, vamos chamar assim, daqueles seres, desses seres desregrados, violentos, marginalizados, por exemplo, eles serão encaminhados até você para levar aquilo que você tem. Agora, quando você tem conhecimento sobre espiritualidade, quando você tem conhecimento sobre a sexualidade e você entende um pouco mais sobre a sua sexualidade, dificilmente você entra de gaiato nisso. É que a maior parte das pessoas não sequer consegue compreender o significado da palavra sexualidade. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e pergunta: escuta, como é a sua sexualidade? Ah, normal. A pessoa tem gente até que se sente ofendida. Não, normal, imagina. Normal, sexo para mim é uma coisa natural. Aí você começa a conversar com a pessoa e você começa a perceber que ela não entende nada sobre a sexualidade. Ela entende sobre sexo, ou aquilo que ela acha que o sexo de fato é. Bom, o que acontece nessa fase inicial quando a pessoa, como eu já citei inclusive aqui na live, né? As pessoas que estão entrando nisso de cabeça, elas se sentem extremamente empoderadas em relação à sua sexualidade. E aí elas acreditam ser irresistíveis, né? E no entanto, essa confiança vai levá-las a afundar cada vez mais. Se você está nisso, se você está entrando, dá tempo de você sair. Se você já entrou, se você já afundou nisso até o pescoço, você precisa de ajuda. Porque senão você pode ter uma encarnação inteira desperdiçada. Bom, então o que eu coloquei aqui, no entanto, essa confiança pode levá-los a afundar cada vez mais, transformando quadros obsessivos. Uma coisa é um quadro obsessivo e outra coisa é um quadro possessivo. Um quadro obsessivo é quando inicia. Então você está sendo atacado, você está sendo levado a fazer uma coisa que de repente para você está sendo muito legal. Só que chega num determinado momento em que você não tem mais domínio sobre aquilo. Você não pode mais decidir se você vai continuar fazendo aquilo ou não. Você entra dentro de um estado possessivo. Sabe? E um estado possessivo é um estado de posse. É um estado de posse. Então esses seres, eles são seus possuidores. Eles são possuidores das pessoas com as quais eles estão interagindo. Então veja só, uma pessoa, vou fumar um cigarrinho só, imagina, é só um cigarro, é prazer, é um prazer bobo. Tá, vou fumar um cigarro toda noite, depois do jantar. Tudo bem. Só que a partir do primeiro cigarro vem o segundo, a partir do segundo vem o terceiro. A partir do terceiro vem o quarto, porque ela está nervosa, ela está ansiosa. Aí a partir do quarto vem o quinto, vem o sexto, daqui a pouco você está fumando 1 maço de cigarro por dia, 2 maços de cigarro por dia, 3 maços de cigarro por dia, 4 maços de cigarro por dia. Eu sei disso porque eu fumava entre 4 e 5 maços de Marlboro todos os dias. Então, quando você está começando, você diz, eu paro a hora que você quiser. Se você parar no primeiro cigarro, sim. No segundo cigarro, sim. Depois de algum tempo, você não para mais. A não ser que você tenha muita disciplina. Que você tenha foco, intensidade, sabe? Disciplina, determinação e constância. Para você abandonar um vício, seja ele qual for, a nível de drogas, a nível de bebida, a nível de cigarro, ou a nível de sexo, ou a nível de excesso de alimentação, são 5 os itens que vão te levar a se libertar daquilo, que é foco, intensidade, disciplina, determinação e constância.
Se você tiver essas 5 características fazendo parte da sua existência, você consegue se libertar de qualquer coisa, mas você tem que integrá-las todas num só processo. Bom, então quando uma pessoa ela perde o controle, automaticamente o quadro obsessivo deixa de existir e ela entra dentro de um quadro absolutamente possessivo e ela vai se tornar absolutamente refém. Ela está indo trabalhar, ela chora, ela não quer mais fazer aquilo, quando ela vai ver, ela está fazendo. Eu tive um paciente que, são vários, né? Mas eu vou pegar um caso de uma pessoa que ele havia determinado para ele mesmo que ele nunca mais iria colocar nenhum tipo de droga na boca, pois ele saía para trabalhar e quando ele se dava conta, tinha passado 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele estava jogado, sabe, numa calçada qualquer, completamente vulnerável, completamente envolvido por aquilo, e muitas vezes a família que saía procurando por ele pela cidade, aí o internava em clínicas especializadas, ele melhorava um pouco, ele só saiu disso quando ele entendeu essas 5 características: foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Então, se você está envolvido com íncubos e súcubos, por exemplo, essas 5 características são importantes, mas elas não vão tirar você disso. Porque, na verdade, você está envolvido muito mais do que você possa imaginar com magia negra, com feitiçaria. E aí, automaticamente, para você sair disso, você vai precisar ser retirado desse conjunto de situações. Então, quando chega a esse ponto, a solução para esse tipo de situação, de possessão, para quadros de possessão, a única alternativa da pessoa se libertar é terapia antimagia. A terapia antimagia ela inclui técnicas como radiônica, senso-percepção, metanoia, prosêmica, psicocinesia, alfagenia, apometria e antigoécia. Esse é o meu trabalho. É o trabalho que eu venho desenvolvendo há 25 anos e através desse trabalho eu já tirei muita gente de quadros de vícios, de tudo quanto é tipo de vício, inclusive também dos quadros relativos a vícios relacionados aí a íncubos e súcubos. Bom, naturalmente, aliada a esse processo com a terapia antimagia, é fundamental que haja um processo psicoterápico, não é? No qual a pessoa assediada ela precisa aprender a examinar a sua vida por um enfoque espiritual, por um enfoque metafísico. Ou seja, não adianta você estar vivendo isso, estar preso isso, estar envolvido nisso até a cabeça, até o tampo da cabeça e acreditar que uma religião vai te tirar daquilo, porque não vai. Infelizmente não vai. Não é que eu queira te desanimar, mas você não vai, você está magiado, você está enfeitiçado. Né? E você está enfeitiçado muitas vezes a nível de, não de dimensões de consciência, mas de infradimensões de consciência. Nas infradimensões de consciência existem verdadeiros laboratórios onde as pessoas ficam completamente aprisionadas, elas ficam completamente subjugadas. Sabe, enquanto você está existindo, enquanto aquela pessoa está existindo na 3ª dimensão, uma parte dela, uma parte clonada dela, é presa justamente num desses laboratórios a nível de infradimensão, e por mais que aquela pessoa queira sair daquilo, ela não consegue. Muitas vezes ela chega ao suicídio porque ela não consegue, ela sabe que não consegue. Então, para concluir esse assunto, como já mencionado, os íncubos e súcubos vampirizam suas vítimas, não é? Sugando suas energias a ponto de comprometer a vida delas. Portanto, eles são seres extremamente perigosos. Pessoal, sintam-se à vontade para colocar as suas dúvidas, para perguntar, para dizer, sei lá, para colocar aquilo que vocês pensam sobre isso. Eu vou ler aqui esses 14 posicionamentos das pessoas que se pronunciaram desde o início. Vamos lá. Lua Bela, professor, poderia explicar sobre a 4ª dimensão? A 4ª dimensão, eu tenho live falando sobre isso, Lua Bela. A 4ª dimensão é um nível, eu vou dar um exemplo bem simplão, sabe, Lua Bela? Eu vou te dar um exemplo bem simplão do que seria a 4ª dimensão. Você imagina um rio? Todo mundo sabe o que é um rio. Um rio, ele tem 2 margens, não é? Ele tem a margem A e a margem B. A margem A é a 5ª dimensão.
ou a B, tanto faz, não é? A margem A é a quinta dimensão. A margem B é a terceira dimensão. A quarta dimensão é a ponte que liga esses dois níveis de consciência, esses dois estágios de consciência. A quarta dimensão é isso. Então a quarta dimensão é onde nós existimos, porque nós existimos sobre essa ponte. Nós não existimos exatamente na terceira dimensão, porque a terceira dimensão ela não é real. Assim como a quarta dimensão também não. Mas isso vem sendo fisicalizado no nosso subconsciente e de repente nós ficamos aprisionados em conceitos onde nós acreditamos que essa caneta é real, que essa cadeira que nós estamos é real, que a nossa casa é real, que o nosso carro é real, que o nosso corpo é real. Bom, a Suzana, professor, sentir desejo sexual, a masturbação, somos induzidos a esses espíritos? Não necessariamente, não necessariamente. Sabe, a masturbação, por exemplo, eu acho que é uma válvula de escape, né? Dentro desse prazer sensorial. Não tem nada a ver, não é isso que vai levar uma pessoa a ser envolvida por íncubos e súcubos. O que nos envolve com íncubos e súcubos é quando nós perdemos o controle e começamos a viver de uma forma bem bestializada. A Eliane, já tive muitos sonhos eróticos e um pai de santo me falou sobre isso, que estava sendo violada e que era para eu colocar a espada de São Jorge debaixo da cama. Realmente fez efeito. Tudo bem, você acreditou, Eliane. Sabe, tudo aquilo que nós acreditamos faz efeito. Lembra que eu falei? Quando está num processo inicial, quando está no início, quando está no começo, uma oração que você faça por Arcanjo Miguel, uma oração que você faça para um determinado orixá, por exemplo, isso vai tirar você dali. Só não vai tirar você dali quando você já se perdeu completamente. A pessoa, quando ela está completamente magiada, aí não é uma oração ou uma espada de São Jorge que vai te auxiliar. Mas que bom que você fez isso e que bom que deu certo. Fico muito feliz. Então, se pessoas estão aqui assistindo, por exemplo, essa live, estão passando por esse processo inicial e tem essa ligação com Umbanda, com Candomblé, por exemplo, poxa, pega a espada de São Jorge, coloca lá debaixo da cama. Né? Juliana, eles também podem se satisfazer quando estamos em relação sexual com o nosso parceiro encarnado? Não, Juliana. Eles só vão se satisfazer quando eles estão no controle. E se você tem um relacionamento sexual com o seu marido, eles não estarão no controle. Juliana, eu vou te contar um caso com base nisso que você está me falando, sabe? Uma vez eu atendi uma mulher, depois eu atendi o marido também, e essa mulher ela estava desesperada, porque chegava num determinado horário da noite e o marido dela enlouquecia e ele tinha que sair andando. Ele tinha que sair andando pelo meio da rua. Muitas vezes ele saía andando debaixo de chuva, sabe? Com frio, porque era justamente o momento em que ela ia ser atacada, né? Então, quando nós fizemos um trabalho muito justo, muito certo, sabe? Entre os dois, automaticamente eles conseguiram se desvencilhar. Essa mulher, ela tinha um dono, e aquele dono, por exemplo, não aceitava de forma nenhuma o marido dela. E esse dono, ele estava atrelado a essa questão aí de íncubos e súcubos. Então, se vocês têm uma relação com o seu marido, seja lá você quem for, ou com a sua mulher, então automaticamente naquele momento você não está sendo atacado de jeito nenhum. Você está sendo atacado quando você está fazendo alguma coisa que de fato não corresponde àquilo que seria esperado. A Maria Cleide, ligados pelas afinidades a esse desejo sem controle, pode levar várias encarnações para se depurar. Exatamente isso, Maria. Então, uma pessoa que tem envolvimento com íncubos e súcubos, muito provavelmente esse envolvimento já venha acontecendo há algumas encarnações, e se ela não assumir o controle disso agora, provavelmente vai levar para uma outra. A Juliana, os íncubos e súcubos também podem estar com outra obsessão servindo para outra entidade? Não, os íncubos e súcubos, eles são seres dementados que se alimentam de energia sexual. Ponto. Entendeu? Ninguém que tem controle sobre esses seres.
Acho que nem o próprio diabo, que não existe o diabo, vai conseguir ter controle sobre esses seres, porque eles têm ideia fixa. Eles não param de pensar exatamente na mesma coisa. A única forma de paralisá-los, por exemplo, é quando, por intermédio de algum encarnado, alguns desses seres começam a acordar. Eles começam a se dar a possibilidade de modificar conceitos dentro deles mesmos. O Antônio Luiz, boa noite. É verdade que esses espíritos são descendentes de Lilith? Sabe, não vamos entrar nesse âmbito, Antônio. Eles não são descendentes de ninguém, no meu modo de entender. Eles são seres doentes, eles são seres dementados. Imagina uma pessoa que nunca teve uma relação sexual. E de repente ela tem uma relação sexual e ela gosta daquilo e ela começa a querer ter relações sexuais o dia inteiro e todo dia, o dia inteiro e todo dia, o dia inteiro e todo dia. Vai dizer que essa pessoa, por exemplo, é descendente disso, daquilo outro? Não. É um ímpeto que ela tem interno, que há dentro do espírito dela. Isso quando é um espírito, né? Porque quando é um ser artificial, aí automaticamente esse ser artificial ele é criado especificamente dentro daquilo que é esperado dele. Íncube e súcubo sendo o espírito, então há possibilidade de solucionar. Então, na verdade, aquilo não é endereçado. Agora, quando esse íncube ou esse súcubo é um ser artificial, ele é criado especificamente para atingir uma determinada pessoa. A lua bela brilhante. Esses seres podem sugar energia de uma pessoa idosa? Podem. Infelizmente podem. Eu vou citar um caso de uma paciente que eu tive há mais de 20 anos, com certeza ela já não está mais encarnada, né? Por isso eu vou citar, mas enfim, ela era uma senhora que tinha 80, 81 anos de idade, né? E ela já vivia sozinha há muito tempo. Ela ficou viúva aos 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, é o que eu me lembro da história, né? E de repente, de uma hora para outra, ela começou a receber visitas à noite, né? E era sempre de uma mesma pessoa. E essa pessoa, na verdade, este homem, o que ele queria era ter sempre relação anal com ela. Então, era uma senhora desesperada, que buscava todo e qualquer tipo de auxílio em tudo quanto era lugar, buscava a medicina, né? Porque era o caminho que ela conhecia, e a medicina não conseguia identificar nada, mas a medicina conseguia identificar que o corpo dela estava machucado, de fato estava machucado, e muitos médicos não acreditavam nela, e achavam que ela estava mentindo, e que aquilo não era espírito coisa nenhuma, e que ela estava sim se relacionando com alguém. Então pode sim, tá bom? Então, pode sim, uma pessoa idosa pode. Eu não vi a colocação anterior da Cris. Estamos em qual dimensão? Nós estamos aqui agora na 4ª dimensão, utilizando um corpo de 3ª dimensão. A Lua. Esses seres atacam jovens, crianças? Não, crianças não. Mas jovens sim. Adolescentes sim. Vamos imaginar que uma pessoa tem uma ligação muito forte com íncubos e súcubos há 100, 200, 300, 400, há 1000 anos. Então, de repente, hoje ela tem um corpo de uma jovem, 12, 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, está começando a descobrir a sensualidade, a sexualidade. Você olha e você vê uma criança, só que ali é um ser milenar que está ali dentro. Tá? Então, esses jovens, eles são atacados sim. Agora, uma criança que não tenha nenhuma conotação de sexualidade, que não tenha nenhuma ligação com sexualidade, não. É que você deve estar perguntando deve estar falando com relação a crianças. Eu vou citar um caso que aconteceu também há mais de 20 anos. Tudo que eu cito aqui geralmente são coisas muito antigas, né? Até para não identificar ninguém. Mas uma vez eu atendi uma pessoa, uma mulher que já devia ter uns seus 40 anos de idade, e ela nunca tinha tido um relacionamento legal com ninguém. Ela nunca tinha tido um relacionamento com ninguém, porque ela se achava culpada, ela se achava má, porque a mãe dela ela era uma religiosa fervorosa, e a mãe dela vivia católica, apostólica romana. A mãe dela vivia colocando ela desde criança em situações onde ela era uma pecadora, onde ela era culpada,
sabe? Por tudo aquilo que eventualmente acontecia com todas as mulheres, por exemplo. E aí, na idade adulta, ela não tinha, naquele momento, tido nenhuma possibilidade de se relacionar com ninguém. Então, ela mesma se sentia culpada porque ela tem memórias dela de quando tinha 2 anos de idade, ela se masturbava, né? Então, muitas vezes, os pais dela, a mãe dela, sabe, a neurose da mãe dela começou justamente ali, porque ela recebia visita de parentes para ver a criança que havia chegado, e do nada a criança começava a se masturbar e ela sentia as reações da masturbação. Mas isso não significa, por exemplo, que aquele bebê, que era um bebê, né, estava sobre o efeito de íncubos e súcubos, pelo menos eu penso assim. A Gabriela, em nós ou nos outros? Existe um meio de identificar se estamos envolvidos com ele? Se você tem controle sobre a sexualidade, você não está envolvida, Gabriela. Agora, se você não tem controle, se do nada, quando você se dá conta, você está tendo relações sexuais com várias pessoas, você está envolvida. Mas se você está no controle, eu conheci uma pessoa agora, eu vou me relacionar com essa pessoa. Não, eu estou no controle. Tudo bem. Agora, se for uma pessoa atrás da outra, todos os dias, por exemplo, eu já estou fora do controle. Mais 3 colocações, deixa eu ver aqui. Criança de 8 anos, muito sexualizada, pode ser isso? Então, eu acabei de falar agora, Gabriela, eu acho que não. Eu acho que não. Uma criança de 8 anos, eu não sei, não posso afiançar isso, mas eu creio que não. Eu acho simplesmente que é uma estrutura que ela está trazendo no subconsciente dela de várias encarnações, de várias existências. Mas ela não tem ainda como estar, por exemplo, envolvida com íncubos e súcubos, porque ela não vai sair pelo meio pelo mundo encontrando parceiros e parceiras. Não vai. A lua brilhante. E quem não tem relação sexual há anos? Esses seres podem perturbar ou como enxergam essa pessoa? Olha, é possível, porque, veja, se você tem, é difícil isso, hein, Lua? É difícil, mas é possível. Na verdade, tudo é possível, mas não é algo que vai acontecer assim, de bate-pronto sempre. A Lua de novo, eles sugam as energias e a pessoa pode vir a ter doenças comprovadas pela medicina como doenças graves? Não. As doenças graves vão surgir pelas relações sexuais que a pessoa vai ter. Todo mundo que tem ligação com íncubos e súcubos vai se relacionar indiscriminadamente com muitas outras pessoas, pessoas que elas nunca viram. Sabe? A garota, ela está andando na praia, ela está andando em algum lugar, ela está andando no shopping, quando ela se dá conta, ela está dentro, ela cega, a pessoa fica cega, a pessoa perde o controle sobre ela mesma, ela vai ter uma consciência do que aconteceu quando o ato sexual está sendo concluído. Tá bom? Então, não é um sonho erótico, por exemplo, que vai gerar uma doença. Talvez você esteja falando isso por conta daquela senhorinha, não é? É que aquele caso daquela senhora, por exemplo, era um caso extremamente agressivo. Em vidas anteriores, por exemplo, ela prejudicou sobremaneira aquele espírito que na última encarnação deles, por exemplo, era um homem, não é? E como ela o havia prejudicado de uma forma assintosa, então, quando ele teve essa possibilidade, ele foi à forra, né? E aí ele começou a criar mecanismos no próprio corpo dele, por exemplo, para feri-la, sabe? Então, sabe um pênis, por exemplo, de um gato? Ele tem uma espécie de espinhozinhos, né? Ou seja, sei lá como é que eu vou me referir a isso, eu não tenho as palavras certas para isso. Mas no caso daquele homem, por exemplo, porque aquele homem foi para que eu pudesse auxiliar aquela mulher, nós tivemos que trazer a cena da existência daquela mulher no consultório, aquele homem. E realmente ele era um ser completamente doente, completamente dementado. E o pênis dele, na verdade, era algo que era criado para machucar. Ele não tinha prazer, por exemplo, em se relacionar com ela. Ele só queria fazer com que ela sentisse dor. Mas enfim, doenças venéreas, não.
Pelo menos eu não tenho noção, eu não tenho informação sobre isso. Eu acho que eu já respondi tudo. Mais 5 questões, deixa eu ver. A Gabriela. Essas perturbações acontecem durante o sono? Sim, as perturbações, Gabriela, acontecem durante o sono, enquanto a pessoa está dormindo. Mas isso vai acontecer quando acontece de forma uníssona, sabe? A pessoa ela começa a se relacionar com muita gente na vida prática, na vida real. E aí na vida, enquanto ela está dormindo, automaticamente eles vão também utilizar o corpo daquela pessoa, a energia daquela pessoa. Adriana, quem teve relação com pessoas sob influência de íncubos e súcubos sofre ataques depois? Se você se deixar levar, sim. Você pode conviver, por exemplo, por anos, décadas, com uma pessoa que utiliza cocaína até que essa pessoa acabe desencarnando com uma overdose sem nunca ter colocado cocaína na boca, ou, sabe, cheirado a cocaína, tá? Agora, vamos imaginar, se você se deixou levar por aquilo e começou a se prender, se perder, começou a se descontrolar, aí sim. O Marcos, Palermo, esse vídeo fica gravado, vai ficar gravado sim aqui no Instagram, contanto que eu não faça nenhuma bobagem. Aí, ao Benita, deve ser isso que acontece com pessoas que são deficientes mentais, pois quase todos pensam muito em sexo. Olha, eu não posso te falar nada sobre isso porque eu não tenho tanta informação. As informações que eu tenho nesse sentido são muito poucas, são muito poucas. Mas imagina só, uma pessoa com doença mental, ela tem toda a estrutura física do corpo dela exatamente igual a qualquer outra pessoa, né? E uma pessoa que nunca teve uma ligação, nunca teve uma relação sexual, ela não sabe o que é uma relação sexual. Agora, quando uma pessoa, pode ser uma criança, ela tem essa relação e que ela sabe o efeito daquilo, aí ela começa a querer mais vezes aquilo. Eu não sei se é isso que acontece com os deficientes mentais, não sei. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que eu já respondi todo mundo. Mais uma. Núria. Íncubos e súcubos têm ligação com depressão e suicídio? Tem sim. Eles levam as pessoas ao suicídio. Eles levam as pessoas a se descontrolarem. Eles levam pessoas a se machucarem até o ponto delas perderem completamente a condição de existir. Mas não significa que o objetivo deles seja esse, Núria. Não é esse. O objetivo deles é drenar a energia sexual das pessoas. É que eles não têm limite. Então pouco para eles importa se a pessoa vai se matar ou não. Se a pessoa se matar, eles têm outro. Quando você tem muitas ligações com íncubos e súcubos, muitas vezes o fato de você estar na rua, você percebe quem está envolvido com íncubos e súcubos. Que é o meu caso, né, pelo fato do trabalho que eu desenvolvo, muitas vezes em determinados locais, quando eu olho para determinadas pessoas, eu consigo, em alguns casos, perceber quando essa pessoa tem envolvimento com íncubos e súcubos. Mais uma. A Lua Bela, ela está perguntando, amigo, gostaria de saber se é possível se comunicar com uma pessoa que faleceu antes dos 30 dias. Tudo é possível, Lua, tudo é possível. É uma questão de permissão no plano espiritual. Há casos, por exemplo, que eu atendo no consultório, de pessoas que vão lá justamente porque o filho desencarnou, o marido desencarnou, a mulher desencarnou, o pai desencarnou, e haviam dificuldades entre aquelas pessoas, sabe? E aí automaticamente você, em alguns casos, muitos casos, você consegue encaminhar aquela pessoa que está sofrendo, encarnado, até
aquela pessoa que está desencarnada, porque a morte não existe. Ela simplesmente perdeu um corpo e ela está existindo num outro ponto da quarta dimensão. Então há alguns casos que é possível sim. Ok, pessoal, quanto tempo nós temos de live? 1h10. Eu fico muito feliz por vocês terem participado, por todas as colocações que vocês fizeram. Se quiserem, inclusive, continuar escrevendo nos comentários abaixo do vídeo, façam isso, porque aí automaticamente vocês vão auxiliar sobremaneira pessoas que vão entrar posteriormente e de repente vão poder ter uma ideia um pouco mais próxima do que nós estamos falando, como se elas estivessem aqui agora, sabe? Uma coisa é você participar de uma live e interagir com todo esse processo, existe todo um processo mágico nisso. E outra coisa é você entrar, você não está dentro desse processo mágico que estava todo mundo aqui dentro agora. Então, por favor, escrevam, coloquem lá os seus questionamentos, as suas perguntas, que eu vou respondendo. Não, eu não faço psicografia. A Anne está perguntando aqui se eu faço psicografia. Não. Psicografia, Anne, você vai encontrar em centros espíritas. Procura um bom centro espírita, sabe, com uma pessoa que realmente você consiga confiar, e aí automaticamente, na medida que você vai frequentando aquele local, com o tempo, aquela pessoa, de repente, ela vai sendo treinada para chegar naquele local e poder utilizar aquele veículo humano para poder escrever. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos pela participação. Eu vou encerrando aqui a live hoje. Quinta-feira que vem nós temos uma nova live. Eu sempre estarei trazendo questões relacionadas a problemas existentes, problemas vivenciados pelas pessoas do dia a dia, problemas os quais muitas vezes tirem a possibilidade de uma vida legal, de uma vida de sucesso das pessoas que me procurem. Tá bem? Então, fechando aqui, mais uma vez obrigado. Por favor, compartilhem essa live, deem aí o seu like, porque assim esse conteúdo poderá ser encaminhado a muito mais pessoas, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.